Arquétipos de marca na prática, o código visual que encanta e conecta. Se você quer descobrir como utilizar essa ferramenta poderosa para se comunicar, se conectar com as pessoas certas, transmitir com clareza aquilo que você quer, fica comigo até o final desse vídeo. Então vem brilhar no ar. Descubra como os arquétipos de marca transformam identidades pessoais em marcas magnéticas através da linguagem visual. Esse é o eixo do meu trabalho, é conectar o interno com o externo, com a comunicação consciente, estratégica. Então, a gente pegar esses 3 pilares e fazer um todo bem harmonioso. Tem aqui no canal, inclusive, já um vídeo falando sobre a presença magnética partindo do perfil comportamental. Outra ferramenta fantástica que eu uso no método Efeito Diamante. Primeiro, o que são arquétipos? Né? São padrões universais de percepção que a nossa mente entende de forma natural e instantânea, porque isso foi construído ao longo do tempo, ao longo de muito tempo. Então não tem nada de místico ou de mágico, como muita gente pensa. É a linguagem visual mais pura colocada em prática. Por que isso funciona? Porque cria clareza, conexão e vale lembrar que pode ser aplicado tanto à marca pessoal quanto empresarial. Então você vai se conectar com as pessoas certas usando a linguagem certa. Vai ficar claro o que a sua marca propõe, o que o seu negócio propõe, quem é você, se for o caso da marca pessoal, né? Você já vai trazer isso de uma forma rápida, fácil de perceber. Então o resultado da marca pessoal qual é? E na empresarial também, tá? Clareza, consistência, conexão. Fica muito mais fácil de ter esse DNA de marca, essa identidade traduzidas em elementos visuais, traduzidos em elementos de marca. E os 12 arquétipos de marca foram criados a partir das teorias de Jung. Então, nós não vamos aqui nos aprofundar nisso. Se quiser uma conversa mais profunda, tem as aulas completas, as aulas ao vivo. Então, só me acompanhar aqui no ecossistema do Efeito Diamante que vocês vão conseguir também ter conversas mais profundas, tá? Aqui a proposta é a gente traduzir o assunto de forma bem rapidinha e bem objetiva. Os 12 arquétipos são divididos por motivações humanas, né? Então, aqui, primeiro, controle e estabilidade, que é o arquétipo do criador, do governante e do prestativo. Tá? Nós vamos entender melhor cada um deles. O criador, a palavra-chave é a inovação, o desejo de construir algo duradouro, algo único. E quando a gente vai para os elementos visuais, né, então a gente vai ter elementos igualmente criativos, texturas, mistura de estampas, ou às vezes peças mais naturais também. Então a gente tem vertentes, tá? Não tem uma caixinha só, uma imagem só. E, às vezes entra um pouquinho mais desse desejo de quebrar os padrões, no sentido de sempre trazer algo melhorado, algo reformulado, algo criativo, sempre, em tudo que for fazer, seja no visual, seja na comunicação, seja, de repente, na logo da marca, naquilo que a marca propõe, nos conceitos. O governante, né, a palavra-chave é liderança, é aquela imagem de imponência, de um certo luxo, de uma certa frieza, inclusive, tá? De uma certa distância. Tem um ponto muito importante para se comentar em relação a isso, porque muitas pessoas, profissionais, né, de estratégia de imagem, de marca pessoal, enfim, começaram a enfiar as pessoas dentro dessa caixinha do arquétipo do governante. Homens e mulheres, tá? Mas principalmente as mulheres foram mais vítimas disso. Por que eu digo vítimas? Porque isso foi colocado como um padrão que funciona para o high ticket, para profissionais que querem cobrar caro, para profissionais que querem transmitir que são bem-sucedidos, para ter a cara de rico, de rica. E não é isso. Tá? Se esse arquétipo não tem a ver com a sua identidade, ele não vai ter o mesmo poder, ele não vai funcionar bem. E nem sempre, dependendo do público que você quer alcançar, dependendo do seu negócio, nem sempre é esse o melhor arquétipo, tá? Então isso tem que ser mais personalizado, não pode ter caixinha aí nessa hora. Inclusive, recomendo fortemente que vocês assistam o outro vídeo do Vem Brilhar, que fala de perfil comportamental, porque a gente precisa partir dessa base de conhecimento de quem sou eu, de qual é o DNA, seja da marca pessoal ou empresarial, a gente precisa primeiro mapear qual é a base, o que eu quero, o que eu proponho, quem sou eu, para depois entender qual é o arquétipo mais interessante. E não é só um, lá no final a gente vai entender isso. Então, além da palavra-chave liderança, a gente vai traduzir aí controle, poder, status, exclusividade. Então, dependendo do negócio, é muito interessante, sim. Dependendo, não.
A gente vai ver muito na parte de imagem, de aparência, a alfaiataria impecável, as linhas retas, os tecidos de qualidade, estruturados, cores mais escuras, mais neutras. E aí a gente vai reforçando essa comunicação. O prestativo, a palavra-chave é servir. Então ele está sempre voltado para acolher o outro, para cuidar do outro. Esse cuidar é muito importante, né? Então, a gente vai perceber nos elementos visuais esse toque aconchegante, esse toque carinhoso. Então, por isso as cores mais clarinhas, por isso os tecidos mais gostosos, né? Mais macios, cores suaves. O segundo grupo, a segunda divisão aí dos 12 arquétipos é movida por comunidade e humor. O arquétipo pessoa comum, e lembrando que aqui vale para homens e mulheres e para marcas corporativas também, ok? Então a palavra-chave é pertencer, tá? Aquela pessoa que é gente como a gente, vamos simplificar, né? Então, assim, a ideia é passar isso. Olha, eu sou como você, eu sou simples como você, é acessível para você aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. Então, a gente tem visto isso em pessoas aí, né, de grande impacto na mídia, porque isso gera empatia, gera autenticidade, gera realismo, né? A pessoa se conecta, ela se projeta naquela imagem. E em termos de aparência, a gente vê muito peças básicas, atemporais, jeans, camiseta, cores neutras, esse visual bem casual mesmo. A palavra é diversão e traz alegria, leveza, quebra de tédio, aquele movimento que quebra o gelo, a irreverência. E então, claro que na aparência a gente vai ver cores vibrantes, contrastes, estampas, elementos divertidos. E sempre, quando a gente pega isso numa marca corporativa, por exemplo, sempre vai ter aquele toque irreverente em tudo que a marca comunica, né? Nada vai ser normal em termos de padrão, em termos de estabilidade. Precisa sempre ter aquele movimento de opa, vamos fazer as pessoas sorrirem, vamos fazer as pessoas entrarem nesse universo da alegria. O arquétipo do amante, a gente tem esse toque mais sedutor, muito vinho, os tons de vermelho, né, indo do vermelho mais puro ao vinho, que é mais aconchego, que é mais acolhimento, que é mais conexão. E ao mesmo tempo paixão. Então a gente precisa ter um pouco de cores um pouco mais vibrantes. Essas cores vibrantes trazem essa paixão, essa sensualidade, essa ideia de prazer, seja lá que tipo de prazer for, né, gente? Os prazeres da vida, a valorização da beleza, a valorização da conexão profunda. No visual, na aparência, a ideia da sensualidade predominante. E aqui nós temos o grupo 3, que é independência e realização. São aqueles arquétipos que buscam expressão, sabedoria, liberdade. Essa palavra liberdade é muito importante aqui nesse grupo todo. Então, é o inocente, o sábio e o explorador, né? Independência e realização são as motivações. O inocente, a palavra-chave é acolhimento, otimismo, pureza, simplicidade. Qual que é a diferença lá, né, para o prestativo que a gente já viu? O prestativo é mais o cuidar, né? O inocente é mais a pureza, é como se fosse aquele universo infantil de alguém que tem uma pureza no coração muito grande, que acredita no mundo, que acredita nas pessoas, é uma pessoa sonhadora. Então essa é a diferença bem clara aí, tá? E quando a gente chega na aparência, a gente vai ver linhas suaves, cores claras, alguns toques retrô, né? Que é aquela ideia de voltar um pouco para o passado, para as raízes e coisas inocentes. O sábio, aquela ideia realmente da experiência, do conhecimento, né? Então a palavra-chave é entendimento. Então busca pela verdade, pela inteligência, pela pesquisa, vê muitos livros. E na aparência, roupas bem cortadas, muita alfaiataria, muitos tons que lembram a intelectualidade, como o azul marinho, o preto, e tecidos mais estruturados. A gente vai ter essa misturinha aí para transmitir essa ideia de conhecimento. O explorador, a palavra-chave é liberdade. A gente pode usar isso para várias coisas, mas a chave é essa autenticidade, essa liberdade, essa aventura, essa quebra de fronteiras. Porque não necessariamente precisa ser viagem, pode ser outro tipo de aventura também, pode ser outro tipo de liberdade. Mas claro que na aparência vai predominar muito o utilitário, o funcional, os tons terrosos, os tecidos mais resistentes e por aí afora. E o último grupo, o quadro, risco e excelência, tem o rebelde, o mago e o herói. O rebelde, a palavra-chave é libertação, diferente da liberdade que a gente falou antes, tá? É a libertação, né, no sentido de discutir os padrões estabelecidos, de quebrar barreiras, né, de transgredir, vamos dizer assim, de desafiar.
E claro que a gente vai ter um pouco desse tom mais punk rock, né? Cores escuras, preto, cinza, couro muito forte, cortes assimétricos, esse estilo meio rock and roll, mas um rock and roll mais pesado. No geral, tá? Então, assim, há vertentes. Depende da misturinha que a gente vai entender no final. E o mago é que a palavra-chave é encantamento. Então, vai ter muito roxo, por exemplo, vai ter estampas que lembram esses elementos mais mágicos, essas viagens, e também no sentido assim de dizer, olha, é possível, né? Você traz aquele sonho de forma que conecta mais. Transformação, visão de futuro, mistério. Então, tudo que lembra esse ar de mistério vai acabar predominando aqui. E na aparência, né? As joias, os tecidos com textura, que tem um toque certamente um pouco retrô, iluminação dramática, acessórios elegantes e por aí vai. E o herói, que é muito utilizado com a palavra-chave excelência, então é aquela busca realmente de se melhorar a cada dia mais e de fazer essa jornada do herói, realmente alcançar o seu melhor. E então a gente vai ter palavras como coragem, disciplina, superação de desafios. Isso traz narrativas muito poderosas. E na aparência também tem vertentes, por isso vocês vão ver, de repente, uma pessoa de terno e gravata, que também pode transmitir essa ideia de eu sair do zero e alcancei, né, o sucesso nos negócios. E tem também essa ideia do esportivo, das roupas mais esportivas e cores primárias. Como é que aplica isso na prática? Né, você vai identificar o seu arquétipo dominante baseado no seu autoconhecimento, naquilo que você quer transmitir, a partir de quem você é realmente. Se for empresarial, a gente vai ter o processo de mapear quais são as intenções desse negócio, né, o que ele propõe, e depois você define o seu arquétipo secundário. Então, essa misturinha do dominante com o secundário é que vai fazer ali o ponto X dessa comunicação toda. Ou seja, nós vamos traduzir em comunicação e criar essa consistência estratégica em tudo que foi comunicado a partir dali. Aqui foi resumidinho, mas essa conversa precisa continuar e ser mais profunda, então conheçam os produtos Lu Moreira e Efeito Diamante, que é o meu método. Deixa aí o seu joinha se você gostou desse conteúdo e não esquece de se inscrever para não perder nada. E até o próximo Bem Brilhar. Tchau, tchau.